Ascensão através de habilidades. Episódio 61. Primeiro retorno. Primeira onda. 2. Um duelo. É uma habilidade básica. Você também deve ser capaz de usá-la. Não estava entre as habilidades. Existem algumas habilidades não listadas. Duelo é uma delas. Você parece saber tudo. Kang Jun-hyeok murmurou admirado. Lee Tae-yeon inclinou a cabeça. Que tipo de habilidade é essa? Uma habilidade que permite que dois jogadores compitam. Exceto os dois, ninguém mais pode interferir. Só pode ser aceita se a outra parte concordar. Taizan apontou para Kang Jun-hyeok com a ponta da espada. Em outras palavras, se você aceitar, uma briga acontecerá apenas entre nós. UH. Kang Jun-hyeok recuou com o rosto trêmulo. Não seria sem sentido eu brigar com você? A diferença em suas estatísticas era muito significativa. Ele não conseguia nem acompanhar os movimentos de Kang Taizan. Muito menos aprender alguma coisa com uma luta em seu estado atual. É por isso que há uma declaração a seguir, certo? Taizan disse levemente. O duelo acontecerá em termos iguais. As estatísticas, o poder de ataque e o poder de defesa. Tudo isso será ajustado ao partido inferior. Nesta luta, você e eu somos iguais. E as habilidades? Não usarei nenhuma habilidade ativada. As condições eram quase idênticas, embora não perfeitas. As únicas diferenças seriam experiência e proficiência. Você não tem o direito de recusar. Aceite. Tudo bem, eu aceito. Kang Jun-hyeok aceitou com olhos brilhantes. Duelo estabelecido. Kang Jun-hyeok e Kang Taizan iniciam o duelo. Mas você pode morrer disso? Em um duelo normal? Sim, mas este é um duelo condicional. Você não morrerá mesmo se ficar sem saúde. Isso é bom. Kang Jun-hyeok estabilizou a respiração e desembainhou a espada. Ele se posicionou e olhou para Taizan. Se as estatísticas forem as mesmas, tenho uma boa chance de vencer. Taizan era tão forte quanto um monstro. Não apenas porque ele tinha estatísticas mais altas e mais habilidades, ele provavelmente tinha bom senso e movimento. No entanto, isso não era necessariamente uma coisa ruim. Ou melhor, Jun-hyeok achava que ele próprio era bastante capaz. Sua confiança ficou mais forte à medida que avançava pelo labirinto. Ele pretendia provar a Taizan através deste duelo que não era fraco, que era forte o suficiente. Kang Jun-hyeok viu isso como uma espécie de oportunidade, e esse pensamento ficou evidente em seu rosto. Vendo o olhar animado no rosto de Kang Jun-hyeok, Taizan riu interiormente. Eu farei a minha jogada. Enquanto Lee Tae-yeon observava inexpressivamente, Kang Jun-hyeok atacou com confiança. Ele rapidamente balançou a espada para baixo. Seus movimentos eram muito bons. Ele não perderia para um jogador com estatísticas semelhantes nesse ritmo. Taizan moveu sua espada. Clang. As pontas das espadas colidiram e Taizan sacudiu o pulso. A espada de Taizan roçou suavemente a lâmina de Kang Jun-hyeok e passou por ela. Uma marca foi desenhada no antebraço de Kang Jun-hyeok. 8 de dano para Kang Jun-hyeok. Kang Jun-hyeok fez uma pausa. Ele olhou para seu antebraço. Havia uma ferida bastante profunda e o sangue escorria. O quê? O quê? Continuamos. Taizan moveu sua espada. Kang Jun-hyeok, que estava pasmo, bloqueou apressadamente. As lâminas de suas espadas colidiram. Taizan puxou o pulso para trás e as lâminas das espadas se separaram. No momento em que sua espada ultrapassou completamente a outra, ele esfaqueou imediatamente. Baque. O ombro de Kang Jun-hyeok foi perfurado. Você não vai bloquear? Taizan falou languidamente enquanto movia seu corpo. A expressão de Kang Jun-hyeok endureceu. Ele cerrou os dentes, concentrando seus sentidos para se defender. Clang. Mas ele não conseguiu bloquear. Como uma criatura viva, a espada ignorou a defesa de Kang Jun-hyeok e cortou. Num instante, feridas grandes e pequenas apareceram por todo o seu corpo. O que? Kang Jun-hyeok não conseguiu aceitar. Suas estatísticas eram iguais. O primeiro ataque foi bloqueado sem problemas. Mas ele não conseguiu bloquear nenhum ataque depois disso. Mesmo que ele se concentrasse e tentasse bloquear, a lâmina da espada já estava cortando sua carne. Por que existe tanta diferença? Estatísticas e habilidades não são tudo. Taizan cortou em linha diagonal e Kang Jun-hyeok bloqueou apressadamente. No momento em que as lâminas colidiram, Taizan abaixou sua postura e mergulhou em direção à parte inferior do corpo de Kang Jun-hyeok. Conforme seu corpo se movia, a espada passou suavemente pela lâmina de Kang Jun-hyeok e cortou sua coxa. Você é fraco. Kang Jun-hyeok cerrou os dentes. No momento em que ele tentou chutar Taizan, seu joelho foi pisoteado para bloqueá-lo. No momento em que ele tentou balançar o braço com força para atacar Taizan, seu antebraço foi agarrado e suprimido. Ele foi empurrado para baixo assim. Taizan baixou sua espada. Colidir. Acertou bem próximo ao rosto de Kang Jun-hyeok no chão. Quando Taizan puxou sua espada, ele falou languidamente. Sensibilidade, capacidade de julgamento, o método para explorar fraquezas momentâneas. Esses fatores físicos causam uma grande diferença. Você não é fraco, mas ainda é muito inadequado. Você não está em um nível para sobreviver no modo solo. Além disso,
Você não está controlando adequadamente suas estatísticas, certo? Eles obtiveram uma força desumana chamada estatísticas. Eles ganharam o poder de destruir a Terra e explodir o mar sem nenhum treinamento duro. Como não era algo que eles tivessem feito através do treinamento, eles não podiam deixar de ser inexperientes na transmissão de força e movimento. Só era possível controlar perfeitamente o corpo por meio de treinamento físico interminável. Mas Kang Jun-hyuk não parecia ter passado por nenhum treinamento específico. Ainda assim, tal diferença pode existir apenas por causa disso. Não é só por isso. É uma diferença enorme. Taizan chutou Kang Jun-hyuk. O menino soltou um som ofegante e apertou a barriga. Ainda não acabou. Levante-se. Com o rosto corado, Kang Jun-hyuk agarrou sua espada. Assim, 30 minutos depois, Kang Jun-hyuk, exausto, desmaiou. Vitória de Kang Taizan. Você está começando a entender, certo? Em que nível você está? Sim, estou frustrantemente consciente. Kang Jun-hyuk cospe sua resposta com uma voz exausta. Ele nem conseguiu infligir um único ponto de dano. Todos os seus ataques foram bloqueados e ele sofreu todos os ataques de Taizan. Sua confiança foi abalada, dando origem a uma sensação de auto-humilhação. Mesmo comparado aos nomeados no labirinto, não sou excepcionalmente notável. Taizan disse isso porque suas vitórias contra eles foram baseadas em habilidades e informações. Ele não poderia dominá-los apenas com seus movimentos. Confiança é bom, mas mantenha seus limites. No seu estado atual, você não conseguiria nem passar pelos testes de laquiratas no segundo andar, muito menos passar pelo lugar onde esse cara está esperando. Olhar para si mesmo objetivamente era uma obrigação para a sobrevivência. Kang Jun-hyuk terminou. Taizan apontou para Lee Tae-yeon. A mulher que estava assistindo atordoada ficou surpresa. Uau! Ela pareceu consternada, hesitou e então se aproximou. Solicitação de duelo. Este duelo será conduzido em igualdade de condições. O duelo começa. O duelo entre Lee Tae-yeon e Kang Taizan começa. E eu não preciso fazer isso. Já sei que sou fraco. Então não acho que vou ultrapassar os limites. Você tem um problema diferente. Você não tem confiança. Lee Tae-yeon e Kang Jun-hyuk tinham habilidades semelhantes, mas tinham problemas completamente opostos. Lee Tae-yeon era uma covarde. Esta era uma verdade inegável. Graças a isso, ela conseguiu sobreviver até o fim, mas por outro lado, desistiu de tudo que poderia alcançar. Sua personalidade suprimiu seu potencial. Taizan se aproximou dela e baixou sua espada. Lee Tae-yeon gritou e bloqueou. Tente contra-atacar. Ei, ei. Ela se moveu aleatoriamente para bloquear a espada de Taizan. Seu rosto não mostrava nenhum traço de compostura, mas seus movimentos eram eficientes. Ela teria sido perfurada e atingida se houvesse um leve rompimento, mas de alguma forma ela conseguiu bloquear. Taizan avançou e estendeu a mão. Lee Tae-yeon soltou um grito parecido com um ki-rap, um grito de artes marciais. Afastou a mão e deu um soco. Taizan pegou seu pulso e a jogou como estava. Eca. Olhando para ela esparramada no chão, Taizan torceu o pulso. Como é? Uau! Lee Tae-yeon sacudiu a poeira e cambaleou. Ela olhou para sua mão com uma expressão estranha. Ela fez um movimento que pensou que não poderia fazer. Você não é tão fraco quanto pensa. Ela não teria superado o desafio se fosse apenas uma covarde. Ela tinha potencial para se tornar mais forte do que era antes. É claro que a confiança é boa, mas você não pode ser muito ousado. Se parecer errado intuitivamente, você precisa desistir imediatamente. Não há resposta certa. Até Taizan teve que confiar em seus sentidos no modo all-in, onde apostou nas probabilidades. O que ele ensinou foi como aumentar suas chances de sobrevivência e como se tornarem mais fortes. Após uma aula geral, Taizan começou a compartilhar informações. Vocês ainda não têm guarda ou contra-ataque, certo? Pode não ter sido viável até agora, mas é bom aprender agora. Dependendo de como vocês usam, essas são habilidades que vocês podem usar até o fim. Ele os ensinou como sobreviver junto com as habilidades necessárias. Ele compartilhou informações básicas. Ele não deu uma contramedida perfeita, mas deu dicas básicas. Tanto Kang Jun-hyuk quanto Lee Tae-yeon ouviram com expressões sérias. Por enquanto é isso. Você pode compartilhar com os outros. Obrigado. Kang Jun-hyuk expressou sua gratidão com um olhar sério. Eu ouvirei isso depois que sobrevivermos até o fim. Você e Lee Tae-yeon não moram. Suas palavras foram compostas, mas sérias. Ambos olharam para Taizan com rostos levemente emocionados. Taizan se encolheu. Por que você está me olhando assim? Não. É só que suas palavras foram mais calorosas do que eu esperava. Pensei que você fosse uma pessoa muito fria. Você acha que uma pessoa de coração frio seria tão generosa com informações? Haha. Kang Jun-hyuk coçou a cabeça. Sua percepção foi extraída do tom habitual e da atitude indiferente de Taizan, e não das informações fornecidas. E isso era algo que Taizan não sabia. Para ele, todos eles já estavam mortos, e a maioria deles estava fadada a morrer. Não importa o quanto ele tentasse salvá-los, isso não mudou. Jogadores nos modos fácil e normal morreram após as lutas. Foi uma atitude inconsciente para evitar apegar emoções desde o início. Lee Tae-yeon mudou de assunto. Mas,
O que está acontecendo lá dentro agora? Já haviam passado 6 horas. Em 6 horas, a onda estava marcada para começar. Não sei, saberemos quando chegarmos lá. Taizan levantou-se casualmente. Ei! Qin Yin massageou a cabeça como se estivesse com dor de cabeça. Dada a importância de seu papel, ela recebeu um quarto individual, mas ela desejou poder simplesmente deixar tudo de lado. Isso está me deixando louco. O que aconteceu? Ao ouvir a voz atrás dela, ela se distanciou apressadamente. Ela engoliu em seco e sorriu. Quando você entrou? É melhor manter as janelas fechadas. Se suas estatísticas forem altas, você pode simplesmente invadir. Taizan ficou perto da janela, olhando para ela. Eu vejo. Huai Yun murmurou baixinho. Ela achou a presença de Taizan um pouco desconfortável. Ela sabia que eles não eram inimigos, e ele não era uma pessoa má. Mas sua atitude indiferente e a maneira como matava as pessoas com calma a deixavam um pouco assustada. Ela escondeu suas emoções e abriu a boca. Essa atitude era visível aos olhos de Taizan, mas ele não apontou. Primeiro, como eles vêm de 4 direções, planejamos distribuir nossas forças de acordo. Houve pessoas que resistiram e questionavam por que deveriam fazer isso. Mas o que poderíamos fazer? No final, eles obedeceram. Para bloqueá-los por dentro? Não. Huai Yun balançou a cabeça. Achamos que é melhor bloqueá-los do lado de fora, então sairemos antes do início da missão. Aceno. Eles não sabiam o que era, mas inferiram que significava que os inimigos atacariam. O interior da prefeitura era apertado demais para que 100.000 pessoas pudessem se movimentar. A ideia era sair e lidar com isso em um espaço mais amplo. E essa foi a resposta certa. Huai Yun usou esta formação no mundo anterior. Graças a isso, algumas pessoas sobreviveram. Cerca de 20.000 pessoas sobreviveram, eu acho. Essa foi uma taxa de sobrevivência decente. Taizan abriu a boca. Eu cuidarei de uma direção. Perdão? Eu posso administrar isso. Redirecione essas pessoas para outro lugar. Ah, você tem certeza? Eu não diria isso se não estivesse. Uma emoção complicada passou pelo rosto de Huai Yun por um momento. Ela assentiu calmamente. Obrigado. Realmente, obrigado. Vamos nos encontrar aqui vivos primeiro. O tempo passou. As pessoas esperaram em silêncio. Havia aqueles que mordiam os lábios, roiam as unhas. Alguns entraram em pânico, mas foram rapidamente subjugados. E assim, 6 horas se passaram. Os monstros se mostraram. Olhando para eles se aproximando do limite de sua visão, Taizan agarrou sua espada. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.